Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Corrente Solidária. E hoje nós estamos recebendo aqui a instituição CAMP. Quer saber um pouco mais? Não saiam daí. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé e ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você está assistindo TV Metrópole. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Corrente Solidária. E hoje nós vamos receber aqui no programa a instituição CAMP, com o presidente Manuel Alexandre e o coordenador Jefferson Borges. Nós vamos ter um bate-papo bem bacana para mostrar para vocês uma outra opção para você aí que está em casa poder contribuir para ações sociais. Então seja bem-vindo, presidente Manuel. Que responsabilidade, presidente. Eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo em casa, como é que surgiu a instituição, quem vocês atendem, como que tudo começou? Ok. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o presidente do CAMP. O CAMP é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. No Brasil, surgiu na década de 60, em Cubatão, São Paulo. Logo em seguida, o seu Paulo Henrique de Andrade trouxe a ideia do patrulheirismo para Goiânia. Que surgiu inicialmente com o nome de Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Goiânia. Uau! Opa, Menor Patrulheiro, né? De Goiânia, porque é Goiânia, né? Uhum. Aí surgiu em São Paulo, o seu Paulo Henrique trouxe em 73, foi inaugurado aqui em Goiânia. Certo? Você falou que surgiu no Brasil, mas tem fora também no Brasil? Não, só tem no Brasil. Ah, tá. Então, começou no Brasil em que cidade? Começou em Cubatão. Cubatão. Aí depois é que veio para Goiânia. Aí é onde você vai contar um pouco para a gente como é que surgiu aqui, né? Sim, aí veio o seu Paulo Henrique de Andrade, ele não tem filho, mas a dona Jadir, né? Então eles veio para Goiânia no intuito de montar uma instituição igual àquela que eles conheceram em São Paulo. Né? Sim. Aí chegando em Goiânia, seu Paulo Henrique montou inicialmente um despachante, Cinturão Verde Limitada, né, que até hoje ainda existe, certo? E a partir dessa base que deu uma sustentação financeira, né, aí ele surgiu, paralelo a isso, surgiu o CAMP, surgiu em 73. Em 1º de julho de 1973, seu Paulo Henrique inaugurou o CAMP. Inaugurou na Avenida Goiás, número 1280, no edifício Alberto Finotti, ali no centro de Goiânia. E até hoje é lá ou não? Depois já mudamos para outro local e hoje estamos numa sede própria. Que chique, ali que benção. Ali ao lado do mercado do bairro Popular, Sim. na rua 57. Que hoje, inclusive, pelo um projeto de lei, a rua 57 tem o nome Paulo Henrique de Andrade. Meu Deus, da proporção do trabalho dele foi homenageado. Foi reconhecido, Reconhecido. Inclusive pelas instituições, inclusive pelo Poder Legislativo Municipal. Então, a partir então, de uma ideia que veio lá de fora, né? A gente trouxe para Goiânia. E aqui, de que forma qual é o público que vocês têm atendido? Certo. Aqui, inicialmente, quer dizer, preferencialmente, sempre trabalhou com menores carentes. Menores normalmente da periferia de Goiânia, né? Menores que muitas vezes de lares pobres, né?
muitas vezes considerados inempregáveis, né? Agora, a gente tem alguns critérios para aceitar o menor, né? Ah, é? Então vamos mostrar aí um pouco sobre esses critérios. Ele tem que estar estudando. Importantíssimo, né? Tem que ter uma idade mínima, que hoje é 14 anos, certo? E hoje vai até 18 anos. Quer dizer, teoricamente, pela lei, hoje ele poderia ficar até 24 anos, certo? Mas vocês atendem até 18? Até 18. Vamos conversar um pouquinho também com o Jefferson, né? Jefferson, fala um pouquinho como que é o seu trabalho de coordenador dentro dessa instituição. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou responsável pela parte de coordenação dos cursos dos adolescentes, né? A gente tem que seguir de acordo com a legislação da Lei 10.097, esse atendimento dos jovens, adolescentes e jovens, nessa faixa etária de 14 a 24 anos. E a gente é responsável por uma carga horária que a gente tem que prestar conta junto à Superintendência Regional do Trabalho. Então, a gente tem que cumprir essa carga horária. A lei demonstra claramente que a gente tem que fazer a carga horária teórica e prática. Então, a teoria é quando os adolescentes vão para a instituição para fazer um dia de curso, que vão complementar, né, no ambiente de trabalho, que é a parte prática. Entendi, só para entender melhor. Eu tenho, então, um jovem que mora numa região periférica, de periferia, que ele tem dificuldades, ele quer trabalhar, mas não sabe como trabalhar, nem por onde começar, nem onde ir. Então, é ele que procura vocês. Exato. Sim. A gente tem Chegando lá, vocês dão essa preparação com o curso para ele poder estar pronto para trabalhar. Né? Hoje tem que estar preparado. Né? Hoje os meninos entram na instituição pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É a porta de entrada deles, onde eles fazem as oficinas, que tem entre capoeira, hip hop, comunicação, noções de como é que eles vão se portar no mundo do trabalho, principalmente focado na entrevista desse adolescente na empresa, né? Que as empresas, elas adaptam também a questão de fazer entrevistas para receberem esses adolescentes. E após isso, eles são incorporados pela CLT, né? De acordo com a Lei 10.097, eles têm todos os direitos CLT, então férias, 13º, rescisão, eles vão receber isso tudo. O contrato dele é por tempo determinado, então ele já sabe quando ele entra e quando ele tem a saída. Pode acontecer, né, de saídas antecipadas, mas tudo prescrito por lei. E o adolescente, ele fica 4 dias na empresa e um dia ele fica com a gente fazendo a parte teórica, que é onde esse dia da teoria ele vai complementar nas atividades práticas dele. Então, na verdade, vocês preparam eles para o mercado de trabalho. E ele tem algum gasto quando ele está nessa preparação? Não. Ou é tudo gratuito? É tudo gratuito. Ele só tem que estar na entidade, né? Quer dizer, ele tem que ter o vale transporte para chegar lá e tal, né? Entendeu? Ele tem que dar um jeitinho de estudar, né? Se preparar. Hoje a gente ainda não tem o recurso financeiro para bancar o vale transporte dos adolescentes, infelizmente, né? Na maioria das vezes os adolescentes... É uma dica para os nossos parceiros, para apoiá-los e ajudar, na verdade, esse recurso, né? Que é uma ajuda muito importante, né? Para a família que geralmente tem uma questão de vulnerabilidade social grande, um City Pass, né, 4 vezes por semana, 2 viagens, é um gasto, né, no final do mês, né? Então a gente tem um número de evasão, às vezes relativamente grande, porque a gente ainda não consegue, né, a gente não tem recurso financeiro para custear esse vale transporte do adolescente. A gente oferece lanche, os profissionais são capacitados, né, todos têm pós-graduação que trabalham na instituição para fornecer essas informações para eles. E aí a gente conta com a presença dos adolescentes nesse período inicial, né? Depois que eles passam pelo serviço de convivência, que eles são contratados, e aí eles já recebem um vale transporte, porque já entra nos direitos da CLT, então ele já tem todos os direitos garantidos. Então, vale transporte, o salário, então isso aí já vai dando condições para ele se firmar, né, e permanecer no trabalho. Tá, e eles são preparados e são contratados. Essas empresas que contratam são parceiros seus? São parceiros. Como que essas instituições são escolhidas? Me fala um pouco sobre como que essas contratações, por quanto tempo, você falou que não tinha um tempo, mas vamos falar um pouco sobre isso para a gente entender melhor, estou muito curiosa. O contrato dos adolescentes, geralmente, eles vão até 23 meses, no máximo, né? E as empresas, elas nos procuram, na maioria das vezes, né, a Superintendência Regional do Trabalho aqui de Goiânia fiscaliza, né, as empresas, e aí de acordo com a cota, que é de 5% a 15%, toda empresa, a partir nessa quantidade do quadro de funcionários, tem que ter de 5% a 15% de adolescentes.
Então é mais ou menos uma soma de a cada 7 funcionários, um adolescente. E assim, quando o Ministério, a Superintendência faz auditoria na empresa, ela indica, né, algumas instituições e deixa a critério da empresa, tendo um prazo para eles se organizarem e receberem esses adolescentes. Aí as empresas nos procuram, fazem um contrato de parceria, né, de convênio, e aí a gente faz a indicação e encaminhamos os adolescentes. E tem muita procura das empresas por esses adolescentes? Como que está funcionando? Na realidade, hoje é o seguinte, a empresa, muitas vezes, ela é obrigada a ter um menor. Hoje faz parte do... Exatamente, em função da nossa legislação, né? Então, dependendo do número de funcionários que elas têm que ter uma quantidade X. É obrigatório. Certo? Isso é bacana, né? Porque isso dá um espaço novo para esses adolescentes, para a experiência, que exige quando ele está maior, né, de 18. E a grande situação da obrigatoriedade é as empresas terem essa consciência social, de que eles estão formando adolescentes, né, um processo de aprendizagem para formar um profissional, né, nesse período aí de 2 anos. Então tem essa procura, porque além de ser obrigatório, financeiramente é interessante para a empresa ter o adolescente? O custo ele é mais baixo ou não altera? Não altera muito, né? Depende muito da carga horária que esse adolescente vai cumprir, né? Então tem uma série de fatores que vão chegar ali ao salário do adolescente. Tem os direitos, né? Os impostos que são devidos. Mas é a questão social, né? A consciência desse empresário na vida da sociedade, da família e do adolescente. Né? Ele vai receber ali um adolescente, mas atrás daquele adolescente tem um lar, né, uma família. O dinheiro, geralmente, os meninos utilizam para apoio na renda da própria casa. Né, Essas empresas dão algum respaldo para vocês de que está sendo legal, que está vendo diferença na vida desses adolescentes? Nós temos uma equipe dentro do camp que frequentemente vão nas empresas, tem um feedback bacana das empresas e muitas vezes elas contratam o menor. Entendeu? Então ele terminou o vínculo, ele segue a vida dele lá. Então nós temos muitas empresas aqui em Goiânia, grandes empresas, que frequentemente estão contratando os menores. Né? É uma grande oportunidade. Fazendo parte do quadro de funcionários da empresa. Que bacana, gente. Então, eu queria parabenizar vocês por essa instituição, porque o adolescente, logo que ele sai da escola, ele é exigido uma experiência, porém ele não tem cursos profissionalizantes, eu digo ainda mais para a classe mais com renda baixa, onde a família precisa muito dessa ajuda que o filho vai trazer para dentro de casa. E aí a falta de oportunidade faz com que a rua traga outras oportunidades negativas, né? Sim. Então, esses cursos que vocês estão trabalhando, eu vejo de uma forma assim que é realmente uma mudança de vida para aquela família, para esse adolescente, na verdade, para a sociedade num todo, né? Porque vocês... Diga nesse tempo final que a gente vai entrar no intervalinho daqui a pouco, o que vocês veem hoje de diferença na vida desse adolescente? De forma rápida, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais. A gente vê um crescimento e uma mudança desse adolescente, né? Ele chega de uma maneira muito fragilizada pela questão sociocultural e econômica, né? Que ele está inserido hoje. Então tem a questão da família, da escola, né? Do suporte que ele não encontra. E a gente vê uma transformação, onde eles já saem com expectativa de faculdade, com a necessidade de buscar melhorias para ele, para a família. A gente também tem um trabalho muito grande com a família dentro da instituição. Então, o trabalho é feito como adolescente e com a família. A gente promove seminários mensais com essa família do adolescente, que a gente entende que o adolescente é uma ponta e a família é a extensão, né? Então, a gente precisa ser trabalhado os 2 pontos. Sim. Então, se você está curioso, quer saber um pouco mais sobre a história dessa instituição e como que ela tem mudado a história de tantos adolescentes, não sai daí não, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sempre sorridente, a dona Nadir tem um coração enorme. Ela e seu falecido marido, Paulo Henrique de Andrade, fundaram o Projeto CAMP,
Círculo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia, no ano de 1973. E a cada ano tem ajudado a mudar o destino de muitos adolescentes. Precisa de ter o primeiro emprego para ele aprender, para ele entender que tem que ter chefe, tem que ter hierarquia, horário, disciplina. Tudo isso é muito importante para que ele se torne um cidadão de bem. O projeto social hoje ajuda mais de 240 adolescentes. Dentre eles está o Lucas, que mora no setor Goiânia Parque e hoje trabalha como menor aprendiz em uma academia parceira da instituição. Eu conheci o Camp através de uma presidente de bairro do meu setor, que ela me indicou para me começar a trabalhar com o primeiro emprego. Ela disse que seria muito bom para mim ter uma oportunidade no mercado de trabalho e em relação às expectativas para o futuro, estou bem ansioso. A aluna Micaele Lorena também faz o curso no Camp e foi encaminhada ao mercado de trabalho. Ela vem todos os dias do setor Parque Ateneu assistir às aulas. Bom, eu comecei o Camp por uma indicação de um amigo e eu fiquei muito feliz com a dedicação dele profissional. E eu comecei a trabalhar e toda a minha expectativa é para minha formação, tanto profissional quanto pessoal. Porque o Camp ele oferece não só profissionalmente, mas um autoconhecimento pessoalmente da gente também. Adriano foi um dos jovens que por aqui passaram. Em 2006, fez o curso e foi encaminhado a uma empresa. Hoje, 13 anos depois, integra o corpo de colaboradores do Serviço Social e trabalha como instrutor. Eu entrei aqui no Camp em 2006, há 13 anos atrás, como adolescente. Trabalhei na empresa por um ano, dei um probleminha na empresa e o Camp me contratou para trabalhar na recepção para terminar o contrato. Terminando o contrato, eles viram que eu tinha capacidade boa de crescer dentro da empresa, me contrataram e hoje eu explico para os adolescentes tudo que eu consegui aprender no curso e o que eu aprendi na minha vida até hoje. Baseando-se no tripé Educação, Recreação e Trabalho, o Camp vem desde então acolhendo e preparando jovens para o mercado de trabalho, bem como para o exercício da cidadania. Este ano, o Camp completou 46 anos de responsabilidade e amor ao próximo, uma instituição pioneira nos cuidados com o menor carente na região centro-oeste de Goiânia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Voltamos agora ao programa Corrente Solidária. Vamos continuar esse papo gostoso com o presidente Manuel Alexandre e o coordenador Jefferson Borges. Eu queria que a gente voltasse um pouco naquele assunto que eu estava falando, da gente ter uma parceria para ajuda de custo desses adolescentes no gasto do transporte, até mesmo alimentação, né? Porque é um pouco pesado, né? Assim, na verdade, eu queria que vocês falassem dessa realidade. Tem essa dificuldade no dia a dia para eles fazerem esses cursos com esse gasto de transporte ou não? Como é que é isso? Sim, a gente tem uma evasão muito grande com a questão do Vale Transporte, né? Os adolescentes iniciam a fazer as oficinas e chega um momento que eles abandonam, né? E quando a gente vai atrás para buscar informações, a gente sempre encontra essa realidade, que a família tem uma situação financeira onde todas as contas já estão ali muito apertadas. E ali para quem está assistindo, seria mais ou menos que valor diário desse transporte? Porque tem gente que é fora de Goiânia e não sabe quanto mas geralmente, né? Geralmente a gente atende Goiânia, região metropolitana, né? Então, na maioria das vezes, os meninos pegam um ônibus, né? Que passa em algum terminal e acabam indo para o centro. A instituição é no centro, então... Uma média de 8, 10 reais? Uns 8, 10 reais, né? São 2 viagens, 2 vale transporte. E é incrível, porque assim, parece que não é um valor alto, né? Mas uma somatória mensal, né? É considerável para uma família que tem 4, 5 pessoas, moram de aluguel e recebe um salário mínimo. Muitas vezes até o café da manhã, o pão já pesa, né? Na mesa deles, né? E aproveitando isso aí, eu gostaria de dizer que o Camp está instituindo uma figura do investidor social. Certo? Como que é isso? Investidor social é alguma pessoa física ou jurídica que entenda a nossa causa, a causa do Camp, e queira investir. Ele doar mensalmente. Contribuir. Tem boletos? Tem alguma coisa já efetiva? Sim, nós estamos montando para... Ainda não estamos totalmente montados. Já está começando a elaborar o projeto.
mas em função de que o CAMP não tem uma renda suficiente para bancar tudo o que precisamos fazer. Né? É através do investidor social que a gente conseguiria suprir essa questão do vale transporte, a questão de adolescentes que geralmente fazem uma refeição na escola e vão para a instituição à tarde, então as refeições que eles fazem durante o dia é uma no café da manhã, que é na escola, e à tarde, que é com a gente. O almoço ele geralmente não faz, né? Então a gente tem essas realidades. São duras realidades, mas é uma realidade que país, né, escancarada para toda a sociedade. E que, de alguma forma, quem está nos assistindo pode contribuir para mudar essa realidade. Porque esse trabalho que vocês têm feito é belíssimo, mas tem toda uma estrutura que a gente tem que ter para justamente... alimento é o básico, né, o transporte é o básico, então é necessário para que ele não desista no meio desse processo, né? Então eu já quero comunicar com você que está nos assistindo, para que procure, nós vamos deixar o contato da instituição CAMP para que vocês possam entrar em contato, de alguma forma apadrinhar, né, esses adolescentes que estão buscando uma nova vida, que estão buscando nesses cursos uma nova história para sua família, que você possa de alguma forma contribuir. Eu digo que às vezes não dá para adotar todo mundo, mas se cada um fizer um pouquinho, no final a gente consegue mudar várias vidas, né? E todos lembrando que o CAMP é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, né? Quer dizer, toda a diretoria não tem salário, é tudo trabalho no na base amor e na raça, né? E, inclusive, só lembrando que eu fui menor do CAMP, logo você fez parte? Próximo da fundação, exatamente. Então a gente vai querer saber um pouco mais sobre isso. Eu também fui menor da Você também foi? Peraí, então vamos lá. Na diretoria Na época CAMP, que você era adolescente, que não faz muito tempo, como é? Tempo atrás. Como que foi? Você recebeu o curso, você vai falar da sua experiência. Agora eu quero saber se realmente mudou sua vida e por que você está aí hoje. É por certeza que essa causa fez totalmente a diferença, né? Porque a gente entrou com em torno de 14 anos na instituição, já era na Avenida Goiás, tinha mais ou menos de um ano de fundação, né? Chegamos, fizemos o curso, começamos a trabalhar, ficamos 8 anos dentro da entidade, depois nós fomos para fora, para o mercado de trabalho, progredimos de alguma forma, né? E bem depois nós voltamos. Dando retorno porque entendemos a causa, né? E queremos... Já acolheu, né? Sim, e acontece muito com os menores, né? O vice-presidente também é um ex-menor do CAMP, né? Então, na diretoria está sempre composto o contador nosso é um legal, gente. É uma forma de gratidão e reconhecimento que a partir dali a sua história foi mudada e você quer mudar a história de outros adolescentes, não é? Você também foi. Eu fui adolescente também. Fui menor. Graças a Deus. Fui adolescente da instituição também. Participei, trabalhei num órgão público aqui da cidade, do estado, o Tribunal de Contas, na época do Estado. E depois disso, fui convidado para trabalhar dentro da instituição. Aí eu fui monitor, fui coordenador de projetos, hoje eu estou como coordenador da socioaprendizagem. Alguém convidou vocês para irem lá trabalhar depois que já tinham toda essa experiência ou vocês por conta própria que quis retornar? Na época eu me ofereci para trabalhar, principalmente... Você se ofereceu? Eu ofereci para trabalhar na época porque eu estava fazendo uma faculdade na área de informática e tinha uma vaga para monitoria, né, dos laboratórios de informática. Então eu me ofereci de maneira voluntária. Por 8 meses eu trabalhei como monitor de maneira gratuita. Foi logo quando eu saí da instituição. Realmente é gratidão e reconhecimento que tudo que você alcançou foi a partir dessa primeira semente que investiram em vocês, né? Que é o que todo adolescente precisa, né? Ter aquele olhar para ele conseguir desabrochar ali um grande profissional. Entendi porque já esse olhar de paixão, quando diz CAMP, é porque vocês fizeram parte de todo esse processo, sabe como funciona, como mudou sua própria vida, como pode mudar de alguém. E eu queria que agora a gente entrasse em alguma história que marcou a vida de vocês, que vocês levantam e falam assim, vale a pena eu investir meu tempo aqui no CAMP. É uma história que marcou vocês, de alguém que, através dessa instituição, teve a história mudada. Eu sei que, assim, vocês convivem todo dia com diversas histórias. Mas sempre tem uma que marca muito, né? Que a gente, quando pensa numa história, que ela mexe muito com a gente. Eu queria que vocês compartilhassem com quem está assistindo uma história aí que te toca até hoje. A gente teve vários casos interessantes, inclusive pessoas que
muitas vezes entra em outros caminhos, tipo assim, droga, entendeu? E através do resgate do próprio CAMP, essa pessoa foi resgatada, né? Quer dizer, o CAMP, além de tudo, é uma família, entendeu? Então, quando os menores entram lá, então ele se sente acolhido pelo CAMP, pelos servidores, por eles mesmos, pela família e pelas empresas que estão em volta do CAMP, né? E você? Conta uma história para mim. Não tem uma história, assim, uma história que a gente consegue, eu particularmente consiga relatar, porque geralmente são várias histórias, né, e várias realidades. Mas o que a gente sempre encontra são os adolescentes que geralmente passam sem nenhuma perspectiva de vida para o futuro, né, que às vezes moram em situações de muita vulnerabilidade social, frente a bocas de fumo. Então, assim, a realidade que ele está inserido na atual dele seria de ser, né, marginalizado de uma maneira muito grande. E aí ele consegue sair tendo uma visão de mundo muito melhor, né, onde ele vai procurar uma faculdade, ele busca um emprego melhor, e até a gente, de repente, encontrar esse adolescente anos depois e ele ser gestor de uma empresa, que já foi adolescente da instituição, e hoje ele é gestor, gerente, enfim, qualquer um desses cargos bem altos dentro de uma empresa, e ele é muito grato, né, pelo que ele aprendeu na instituição. Isso tudo faz sim, um sentimento de fazer valer a pena, né? Dentro disso que o Jefferson falou, eu lembrei de um caso aqui, que tinha um menor que ele era tão carente materialmente que muitas vezes ele tinha que vir de a pé da casa dele até o CAMP. Quer dizer, lá da Vila Brasília até o CAMP. Meu Deus. Muitas vezes durante vários dias na semana, né? E hoje é um empresário de muito sucesso. Que legal, dono do próprio gente. negócio, né? E realmente é um caso, assim, um dos casos que marca, né? São 46 anos de trabalho, né? Então a gente vai ter muitos relatos, muitas histórias. Quantos anos vocês estão na instituição? Trabalhando. Não como aprendiz, não como nesse processo, mas 10 trabalhando. Anos. Eu estou 10 anos. 10 anos? E você? Eu entrei logo no início, né? Depois eu nunca pedi o contato lá com o pessoal, muito menos com o seu Paulo Henrique, que era o fundador, sempre em contato com ele. Aí assim que ele faleceu, aí eu achei que era hora de voltar, né? Aí a esposa dele assumiu, junto com o Sebastião, que é o nosso vice-presidente hoje. Aí nós voltamos. Deve ter mais ou menos uns 6 anos que eu estou assim, mais efetivo, né? Entendi. Eu sou professora de teatro no estado e eu acompanho adolescentes e eu vejo nitidamente o que vocês falaram. Eles não têm muita perspectiva de vida e nem sonhos. A gente, quando começa as aulas de teatro, a gente vai falar sobre o que eles desejam ser e eles nem sabem responder o que eles querem ser. Então, assim, são autoestima baixa, não conseguem olhar no olho para se comunicar. Então, diante de uma entrevista, eles têm dificuldade de se comunicar, né? E a minha função dentro das instituições onde eu trabalho é justamente trazer essa autoestima, prepará-los para se comunicar. Então, eu entendo bem quando vocês falam que chegam jovens que não sabem o que quer, não tem planos, não tem projetos, e a partir de sementinhas que vocês vão plantando, de repente surgem grandes empresários, grandes sonhos, né? Sim. E qual a sensação de fazer parte de tudo isso, gente? É muito gratificante, né? Porque a gente consegue, nesse pouco tempo, né, de 2 anos, em média que os meninos ficam com a gente, ver uma mudança e ver que a gente está fazendo uma coisa que vai ajudar. Alguns compreendem isso já de imediato, né? Outros, tempos depois, eles vão entender qual que foi a importância desse trabalho para eles, na vida deles, né? Mas, na maioria das vezes, a gente tem um retorno muito grande, né? A gente é perceptível de 2, 3 meses, a gente já vê uma mudança no adolescente. Claro que inicialmente também pela questão financeira, né, que a gente já percebe a mudança física, a independência né? financeira, a independência também. financeira, então os meninos já compram um celular melhor, as meninas já compram maquiagem, já muda, né? já muda o cabelo, já corta, fazem mudanças físicas, mas ao longo dos 2, 3 meses a gente já percebe uma mudança, uma maturidade casa, maior, né? uma responsabilidade. A ajuda que eles levam para casa faz com que eles se sintam mais importantes. Exato. Porque eles não são apenas o morador da casa, eles também contribuem para a casa. Os pais se sentem mais agradecidos, né, pela ajuda que eles vão trazer para o lar. Então, na verdade, muda tudo, né? Sim. E o que a gente tenta trabalhar também nessa questão da participação dele é a família participar desse processo.
que a gente entende que é muito importante. Então, a gente promove esses seminários que acontecem com informações para essa família que receber, porque a gente tenta fazer uma transformação no adolescente, mas a família também precisa ter... parte desse processo. É parte desse processo, ela precisa estar preparada para receber, quando esse adolescente vai chegar com ideias novas, com pensamentos novos, e como é que a família vai lidar com essa informação, com essa nova cabeça que está chegando ali. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a família dentro desse processo depois nos nossos intervalos comerciais. Não sai daí não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sou a Bruna Pereira Silva, tenho 17 anos. Desde o ano passado estou aqui no Camp e através desse grupo, eu arrumei um emprego que eu sempre desejei na Belcar Motos. E o Camp não só me ajudou como emprego, como me ajudou a relacionar com as pessoas, ver o mundo diferente, ver o que o jovem pode ser reconhecido no mercado de trabalho. Comecei a fazer mais novas amizades, conheci pessoas interessantes e recomendo. E é isso aí. O Camp começou para mim e Paulo Henrique em 1971, na Vila São José e Santa Helena, que era um reduto muito pobre, de muita miséria. E, de repente, percebemos que a gente tinha que fazer um estatuto, criar uma instituição com o ideal que a gente tinha na frente. E fomos até São Carlos e de lá trouxemos o Estatuto do Camp, Círculo de Apoio, hoje Aprendizagem Profissional. Naquela época era Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de São Carlos. Trouxemos essa ideia para Goiânia, começamos a trabalhar e em 73 já éramos a instituição, já era utilidade pública municipal, estadual, logo depois federal e logo na frente começamos a receber também o título de filantropia na ação nacional do Conselho Nacional de Serviço Social. Assim que eu entrei aqui, eu apenas estudava e fazia curso aqui no período da tarde. E o Camp trouxe muitas melhorias para mim, tipo, eu ia fazer o curso aqui, ia trabalhar como um jovem aprendiz, mas aí ia ser só uma base de experiência, mas não. Eles me deram oportunidade de estar na empresa, como se diz, eu me dando o melhor da empresa. Aí foi isso aí. Aí agora eles me contrataram como funcionário e eu tô aí. Eu entrei aqui com 16 anos e eu tive uma oportunidade de crescimento aqui dentro. Para mim, na época, foi ótimo, porque eu estava precisando bastante, né? E o Camp me deu essa oportunidade. Quando eu completei os meus 18 anos, eu ia sair aqui do Camp e a coordenadora me ofereceu, né, a oportunidade de crescimento aqui dentro. Para mim foi uma maravilha, aprendi bastante, tenho muita gratidão, né, por essa instituição. Hoje eu sou responsável por fazer encaminhamentos de adolescentes aqui do Camp. Para mim é uma satisfação enorme, porque eu já presenciei, eu já fui alguém que sentava lá e escutava o que eu ia fazer, né? Hoje eu falo e eu posso ver o que as pessoas estão sentindo, os adolescentes estão sentindo e o que eu já senti. E é muito gratificante a gente oferecer vagas para os adolescentes, oferecer aprendizado, dar cursos, ver o crescimento deles, ver eles sendo contratados e como eu fui, é uma bênção, é muito bom, tenho muita gratidão no meu coração e sei que eles também, porque é uma fase que você aprende, é uma fase que você leva para a sua vida inteira, porque é um começo e é essencial na vida de todo mundo. Fui menor aprendiz da instituição, dos meus 16 aos 18, trabalhei no Tribunal de Contas durante 2 anos, fazendo serviços administrativos no órgão. Posterior a isso, eu fui convidado para ser monitor na instituição, né? Como monitor de informática. Eu trabalhei com uma faixa de 8 meses como monitor, fui contratado como instrutor
de informática. Posterior a isso, acabei exercendo o cargo de coordenador de projetos e hoje eu sou coordenador pedagógico da instituição. Participei de quase todas as etapas aqui dentro da instituição, tenho um amplo conhecimento sobre o funcionamento do projeto e da importância que é levar a inclusão do menor aprendiz para esse mercado de trabalho e incluí-lo socialmente na sociedade enquanto indivíduo. E a nossa proposta sempre foi, é e será prevenção. É formarmos cidadãos melhores para o país. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Voltamos ao programa Corrente Solidária, continuando esse assunto que está muito bacana com a instituição Camp. Eu queria entender, vocês não têm fins lucrativos, mas como vocês sobrevivem? Me explica aí. Tudo é a partir do colaborador da empresa, né? Porque parte do salário... Vai explicando aí que eu preciso entender esse processo. Parte do salário do menor, a gente tem uma planilha de custo, uma planilha que é submetida à empresa, então um percentual desse valor que a empresa paga vai para a administração do Camp. Entendi. Percentual pequeno. Que vai para contratar funcionário, água, luz, telefone. Os gastos que tem. Quer dizer, a gente tem também alguma ajuda do governo, por exemplo, a gente é isento de água, e a gente está lutando para continuar sendo isento de luz, porque nós estamos numa briga aí para continuar. Nossa, está tenso? Sim. Gente, vamos ajudar. E a gente também tem, junto com o governo, a gente tem uma participação do projeto Pão e Leite. Então, o lanche que a gente oferece para os adolescentes hoje vem graças a esse programa do Estado, que a gente fornece dois lanches para os meninos, né? Então, de manhã é oferecido uma merenda e à tarde também. E não tem essa contribuição para o almoço, né? Não, ao almoço a gente não consegue fazer esse almoço dentro da instituição. Então, geralmente os adolescentes, né, eles vêm das... Se hoje alguma empresa quisesse apoiar trazendo esse almoço, não teria estrutura? Não, a estrutura a gente consegue, a gente não tem como fazer esse almoço dentro da instituição. Né, por questões de legislação, de bombeiros, né, toda essa questão. Se ela mandar as marmitas para lá, e aí resolveu? Resolve. Então agora a gente já achou uma solução. Se você quer ajudar, você pode ajudar na parte da alimentação do almoço, que é importantíssimo, porque a gente falou que muitos já saem da escola, vai direto para lá e não tem dinheiro para comer. Então já ajuda pra caramba, né? A gente imagina que até alguns saia sem almoço, chega lá, né? Em alguns casos, né? Assim, extremo. Vai só lanchar, né? Mas... As refeições são, né? As famílias têm dificuldades financeiras muito grandes. Então a gente já detectou situações de adolescentes que lancham, né, na escola de manhã e depois lancham só. Então é um lanche 9 horas da manhã e outro 3h30 da tarde. Então tem um período muito grande ali de... E a gente sabe que a alimentação é fundamental para o rendimento, né? Para que a pessoa possa, de fato, usar toda a potencialidade que ela tem, que a pessoa com fome não funciona direito. Então, faz parte desse processo também ter uma boa alimentação. Então, a gente já faz aí o convite para esses parceiros que estão nos assistindo contribuir de alguma forma, né? Se puderem, naquela ideia inicial do investidor social, talvez é o grande canal. É porque vocês vão designar para as coisas que precisam, né? Ele ajudando, vocês vão conseguir administrar tanto para o transporte quanto para a alimentação. Eles podem lá conhecer, isso é abatido no imposto de renda, né? Olha, interessante, né? E outras fontes de renda que a gente tenta, né, sempre participar, são de projetos, editais que são lançados pelo Estado, por empresas privadas que já têm essa visão social, onde eles destinam um valor para apoiar projetos, né? Então a gente sempre busca parcerias, né, doações. Então, além das empresas conveniadas, que tem essa taxa administrativa que vai
bancar ali a instituição, o projeto, a gente também tem essas outras possibilidades. Tem alguma divulgação de vocês, desses materiais em redes sociais? Sim. Como que as pessoas podem acompanhar? Nós temos uma página do Camp, só procurar Camp Goiânia, que provavelmente vai achar. Nós temos um site, nós temos nas redes sociais, nós temos uma página no Instagram e no Facebook, YouTube, a gente está em todas as redes sociais hoje. E no Instagram, como que eles podem te procurar? Camp_GO, Camp Pemudo. Ah, legal, porque hoje em dia com as redes sociais é vida, né? Divulga muito. Nós temos uma estagiária da UFG que está fazendo um trabalho grande lá dentro do Camp, exatamente para impulsionar o Camp nessas redes sociais. Né? É uma forma de conseguir tanto divulgar para que esses adolescentes vá até vocês procurar por essa ajuda, quanto os contribuintes, os parceiros saberem como ajudar, não é verdade? Sim. Então, eu queria saber um pouco como que essas empresas podem contribuir para essa contratação desses adolescentes. Bom, em primeiro lugar, a empresa tem que entender que a gente faz parte de um todo social, né? E que o menor, se ela acolhe esse menor hoje, ele não vai ser um futuro marginal futuramente, que vai fazer com que o empresário vai ter que morar em condomínio fechado, naqueles muros altíssimos, né? Então, a primeira coisa que a empresa tem que entender é que é um investimento social. Contratar um adolescente carente, antes de tudo, é um investimento social, né? Além de ser força da lei. Né? Sim. E contratando um adolescente, ela está ajudando o Camp, está ajudando, sobretudo, socialmente, e o menor carente. E como que essas empresas podem procurar vocês? Ela pode procurar através dos nossos telefones. A gente vai deixar aqui embaixo para que possam procurar vocês. Basicamente através do nosso telefone. Nós estamos montando um departamento de vendas, apesar do Camp ser o mais antigo dessas empresas aqui em Goiânia, a gente ainda não tem um departamento de vendas muito forte. Normalmente é a empresa que procura a gente, né? Entendi. Então nós estamos mudando. Para começar a apresentar vocês para as empresas de uma forma ficar mais profissional, mais... Aí abrir um maior mercado, né? Exatamente. A empresa tem que ter essa visão social, né? Entender que o adolescente está passando por um processo de aprendizagem, né? Porque às vezes a empresa contrata esse adolescente dentro do programa de aprendizagem, mas eles já querem um profissional formado com baixo custo. Uhum. Então a gente tem que tentar trabalhar essa visão do empresário, onde eles vão receber esse adolescente, que é um período curto, de 2 anos, né? No máximo 2 anos, e nesse processo dessa aprendizagem o adolescente ele vai entrar, né? Vai cumprir esse período e vai sair um profissional. Então, a gente tem o caso dos adolescentes que são contratados pela empresa, porque ela percebe que o profissional que ela formou ali dentro, e aí ela contrata esse adolescente. Os contratos são todos feitos pela instituição. Quando reincide o contrato, né, o tempo determinado, o adolescente é contratado pela própria empresa. Então, o empresário tem essa visão social do que ele está fazendo pelo futuro daquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, que está buscando experiência, que tem uma gama de possibilidades, né? Ela só precisa ter esse olhar de estão investindo em mim, né? Então acho que a gente precisa trabalhar bem isso e ter essa visão. E aí os empresários buscarem a instituição, a gente faz essa parceria, né, entre a empresa e a instituição. E quanto mais empresas, mais adolescentes no mercado de trabalho, menos marginalização, né, mais escola, mais estudo, porque o adolescente entende que isso é importante e é uma coisa que a lei busca uma faculdade, né? Então é uma premissa que a lei. Esses adolescentes, eles são escolhidos por currículo, entrevista, como é que é? Eles entram de imediato. A gente não passa por um... Não, é uma triagem social que a gente faz uma inscrição pelo telefone, eles participam, todos os inscritos por telefone entram diretamente na triagem, e a gente tem como a gente é uma instituição, a gente está passando por um processo de reforma, né? Então a gente não tem como atender, a gente atende em média 60 adolescentes por um período, né? Então, geralmente a gente tem 4 inscrições no ano. Então, desses 60, assim que cumpriu as 60 vagas, a gente acaba fechando ali. Eu pensei que as empresas fariam uma entrevista. Quando inicialmente, para eles entrarem na instituição, a gente não faz nenhum tipo de exclusão, né? A lei da assistência social é incluir os adolescentes, né? Mas aí a empresa, a gente tem um processo de evasão que acontece por algumas situações, uma delas é a questão do vale transporte que a gente já mencionou, mas também tem a situação, às vezes o adolescente não entender que aquilo ali é para ele agora, né? Às vezes ele vem forçado pela família, então tem essas situações também. Mas na maioria das vezes ele vai para entrevista, ele faz alguma entrevista porque a empresa
quando vai receber, a empresa hoje ela exige um primeiro contato com esse adolescente, para questão de habilidades, né, para entender o meio ali que ele vai ser inserido. Aí, se a empresa fez a entrevista, mas aí viu que aquele adolescente não estava tão preparado, é mandado um outro no lugar ou vocês preparam ele para aquela mesma empresa? De imediato a gente já encaminha outro, e aquele adolescente que não foi aprovado naquela vaga, a gente traz ele de volta para a instituição para poder fazer um reforço com ele, entender o que aconteceu e tentar fortalecer ele para a próxima entrevista. Isso, ele continua no banco de dados, no banco de dados, ele vai para próximas entrevistas. Então vocês são fundamentais, né? Porque o que tem de adolescentes que não tem esse suporte, que vai procurar um primeiro emprego e não tem essa ajuda de uma formação técnica mesmo, isso já leva ele para um ambiente de procura de trabalho onde ele fica muito inseguro. E aí começa a gaguejar, tem toda uma dificuldade que você sabe que o contratante, nessa primeira avaliação, ele não conhece, não tem vínculo emocional. Ele só avalia aquilo que ele está vendo. Você sabe de todo o potencial que aquele adolescente tem. Mas quem está lá entrevistando, ele não avalia isso, ele avalia a aparência, né? Então, eu vejo a importância de vocês nesse primeiro momento, justamente dessa carga psicológica de dar confiança, dar segurança. Eu estou enganado ou é isso mesmo? É isso mesmo. Os adolescentes eles precisam ter um olhar de que ele está sendo investido, estão investindo nele, né? Então, quando ele percebe que isso está acontecendo, ele demonstra outra pessoa, né? A autoestima dele eleva, ele se sente mais corajoso a enfrentar esses medos internos, né? Que acabam ocasionando uma dificuldade externa. Então, ele tem essa pegada aí que é fundamental para o empresário, perceber que ele está investindo em alguém e que isso vai trazer frutos. Se não para ele de imediato, né? Para a sociedade no geral. E eu queria que vocês usassem agora o espaço para vocês deixarem algum recado, uma mensagem de agradecimento, conversa lá com o nosso público que está assistindo vocês, com os nossos parceiros que estão procurando alguma empresa, uma instituição para ajudar. Esse é o momento de vocês deixarem o recado de vocês. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a você pela oportunidade, né, de nos chamar aqui, né, e gostaria de falar com o público em geral, principalmente os empresários, que procure conhecer o CAMP, né? E procure ver essa questão do menor como algo social, como algo que está sendo feito para a sociedade como um todo, né? De repente, para ele mesmo, quer dizer, para nós mesmos, né? Então, é uma forma de a gente melhorar um pouco a nossa sociedade. Nós estamos à disposição, o CAMP, uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Quem estiver interessado, procure a gente no CAMP, estamos à disposição de todos. Só agradecer vocês pelo espaço, né? A gente precisa muito fortalecer essa divulgação da instituição. A gente está há 46 anos já com esse trabalho, então é uma das primeiras instituições que surgiram aqui, né, em Goiânia, e que atende, já passou várias pessoas, vários hoje renomados profissionais que estão aqui no mercado. Então, fazer esse apelo social para os empresários, contratar um adolescente, entender a importância e a necessidade dessa transformação que eles vão estar ocasionando para esses jovens. Eu que agradeço a presença de vocês, eu achei muito interessante porque eu não conhecia a instituição de vocês e eu fico grata por ter vocês e toda a instituição envolvida na formação desses adolescentes, porque a gente sabe que essa fase é a fase complicadíssima, né? O adolescente tem que lidar com um monte de mudanças e essa falta de dinheiro nos leva a procurar outros caminhos, né? Porque ele quer ter o celular legal, ele quer ter o tênis legal e a família às vezes não tem condições de dar. Então, na verdade, vocês estão abrindo um leque de opções, de nova história, de uma nova vida para a família e para esse adolescente. Então, eu que agradeço por conhecer vocês e convido de alguma forma vocês contribuírem, seja conhecendo, né, já indicando para empresários para que possam contratá-los. E fica aí para vocês o convite, conhecer CAMP. Obrigada. E até o próximo programa com vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro #Solidariedade Digital. Não sai daí.